Vamos então trabalhar com uma disciplina chamada Cultura e Sociedade. Antes, deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Samara, eu sou doutora em Sociologia, formada em licenciatura em História e também nas Ciências Sociais. E há algum tempo já eu venho trabalhando questões relativas as discussões contemporâneas sobre violência, sobre sociabilidade. Tenho trabalhado também na formação docente, né? E o que a gente vai discutir nessa disciplina especificamente primeiro a gente vai dar uma discutida teórica nos conceitos de cultura e de sociedade, e depois a gente vai entrar um pouco numa discussão mais contemporânea de alguns fenômenos da sociedade, né? Só que, como todo mundo sabe, a gente não consegue entender o hoje sem dar um passinho para trás e entender qual é o espírito de organização dessa sociedade, como é que a gente veio se transformando para chegar ao que a gente é hoje, né? Então, vocês vão me acompanhar nesse percurso e hoje a gente vai começar discutindo uma característica específica, não é específica, mas é muito particular, talvez seja o termo melhor, das ciências humanas e das ciências sociais, que é o que a gente chama de polissemia conceitual. Né? O que é essa polissemia conceitual? Né? Se você olhar lá no dicionário, você vai ver a definição de polissemia como a capacidade que uma palavra tem de ter vários sentidos, vários significados, tá? Bom, quando a gente pensa nas ciências sociais, de uma maneira geral, ou na produção dessas ciências, né, a polissemia vai estar sempre presente. E eu acho que dá para a gente entender um pouquinho disso quando a gente olha, por exemplo, alguém como Boaventura Santos tentando definir o que é a ciência social, né? Será sempre uma ciência subjetiva e não objetiva como as ciências naturais, né? Ela tem de compreender fenômenos sociais a partir de atitudes mentais e dos sentidos que esses agentes vão dar para suas atitudes, para suas ações e etc. Né? Para o que é necessário utilizar métodos de investigação e mesmo os critérios epistemológicos diferentes das correntes nas ciências naturais. O que o Boaventura está falando aqui? Né? Que embora todos nós sejamos chamados de ciências, o objeto que nós estudamos, né, as relações sociais, né, como os indivíduos se relacionam, eles têm características diversas dos objetos das ciências naturais ou das ciências exatas. E, portanto, necessita de uma epistemologia própria, tá? Então, para a gente começar essa discussão, os nossos conceitos nas ciências humanas são, no geral, conceitos polissêmicos, né? E pensar nisso tem vantagens e desvantagens. Quais são as desvantagens, né? Muitas vezes as ciências humanas e as ciências sociais são pensadas como imprecisas, porque os conceitos e as análises que a gente faz não têm a mesma exatidão, né? Não tem a mesma objetividade, um resultado fixo, como as ciências exatas e as ciências naturais. Mas se isso é o nosso calcanhar de Aquiles, isso também é a nossa grande vantagem, né? Porque essa flexibilidade nos conceitos alarga as possibilidades de utilização desse mesmo conceito, ou seja, né, os conceitos polissêmicos são mais fáceis de serem, por exemplo, adaptados para outras ciências, né? Os conceitos vão estar sempre ligados à sua historicidade, à sua localidade, etc., né? Por outro lado, buscar um significado unívoco, sem ambiguidades e sem polissemias, para termos que operam abstrações significativas nas ciências sociais nos parece aí improvável, se não impossível. Improvável porque o que confere sentido ao que temos aos termos abstratos, a generalização é a teoria. E esta, nas ciências sociais, é inescapavelmente plural, né? Então, os conceitos que nós vamos estudar a partir de agora são, portanto, conceitos polissêmicos, né? Se sociedade e cultura são
conceitos das ciências humanas e sociais, eles serão conceitos polissêmicos. E só para a gente fechar isso aqui, né, o Giddens vai falar de uma outra característica dos conceitos das ciências sociais, que é a tal da dupla hemenêutica, né? Na realidade, o que é essa dupla hemenêutica? A gente tem uma definição acadêmica, né? Mas esses conceitos ou essas palavras acabam sendo inseridas no cotidiano dos indivíduos. E nessa inserção na vida real, no mundo real e não no mundo abstrato, elas acabam desenvolvendo um outro sentido, né? Então, para o Giddens, há sempre esse duplo caminho, né? O conceito, ele tem uma definição que é teórica, que está voltada às discussões teóricas dentro da academia, mas ela apresenta uma outra leitura quando ela entra no senso comum, no cotidiano dos indivíduos, né? Bom, pensando tudo isso, com todo esse referencial, a gente vai começar a pensar, então, sobre o conceito de cultura, né? Que também é um conceito ambíguo, né? Ele traz diferenças, ele faz operações diferentes, dependendo de que momento a gente está pensando, né? Então, vamos pensar, num primeiro momento, onde a cultura é pensada como um conceito hierárquico, ou seja, essa forma de pensar a cultura está muito ligada ao início da antropologia, né? Então, como é que se pensava a cultura? A cultura era, na realidade, um elemento que podia ser usado para comparar sociedades e colocá-las numa escadinha, né? Essa aqui está mais evoluída, essa aqui está menos evoluída. Na prática, o que eles faziam? Comparavam o desenvolvimento técnico e tecnológico e diziam, ó, esse cara aqui já usa arco e flecha, esse aqui ainda está no machadinho de pedra, né? Iam colocando as culturas de forma hierárquica. Junto com essa forma de pensar, há também no consenso, né, naquela dupla hermenêutica que o Giddens acabou de nos apresentar, a ideia de que cultura está ligada ao cultivo, a pessoa cultivada, né? A pessoa que vai se cultivando, que vai trabalhando para aprimorar os seus conhecimentos e etc. É quase como sinônimo de erudição para a gente hoje em dia, né? Então, a verdade é que se trabalhava com um patamar idealizado de cultura, né? E os indivíduos deveriam, então, trabalhar para chegar a esse patamar, né? Na antiguidade, esse patamar desenvolvido estava ligado à possibilidade dos indivíduos desempenharem os seus deveres cívicos ou não. Pensem assim, a Grécia Antiga, as discussões, a ágora, as decisões coletivas e etc., né? Então, o indivíduo cultivado era o indivíduo capaz, então, de responder a essa demanda. Na modernidade, que é o que mais nos interessa aqui, o ideal cultural era o apresentado pela civilização europeia, né? Vamos tentar lembrar que, nesse momento, estão sendo trazidos para a história novos atores sociais, ou seja, a Europa, né, está indo ao encontro, procurando novas terras e acaba encontrando também indivíduos nessas novas terras, né? Que têm culturas diferentes. E aí os europeus olham para essas culturas que são diversas, diferentes, e fazem a cultura deles, né, como modelo, e pensam que essas culturas deveriam chegar até o desenvolvimento da cultura europeia. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em evolucionismo, né? Os pensadores do conceito de cultura como um conceito hierárquico têm por pano de fundo a teoria evolucionista. E a ideia existe o ideal, que é a Europa, né, da onde esses teóricos falam, e as outras culturas deveriam chegar até esse tipo de sociedade, né? A gente sabe que o evolucionismo e essa forma de pensar trouxe sérios problemas de intervenção e de mudanças radicais, né, nas culturas as quais os europeus estão entrando naquele momento. Bom, pensado isso, vamos pensar um outro momento histórico, né? Que é a leitura de cultura como estrutura. O que significa isso? Esses pensadores,
vão apresentar a ideia de que todas as sociedades têm estruturas primordiais, estruturas básicas, né? Que organizam o resto das ações dos indivíduos, né? É como se toda a sociedade tivesse alguns tripés, né? Algumas estruturas, por isso o nome, que dessem sustentação aos comportamentos, às produções culturais dos indivíduos, né? Então, as estruturas sociais podem se modificar, elas podem se transformar de acordo com os grupos, mas elas estão presentes em todos os grupos, né? Quais seriam essas estruturas que estariam presentes? Por exemplo, a estrutura familiar. Então, você pode ter arranjos familiares diferentes, né? Relações de parentesco diferentes, mas a estrutura familiar vai estar presente em todas as sociedades. A estrutura religiosa, ou uma forma de trabalhar o sagrado e o profano, pode modificar, né? Mas está presente. Ou estrutura administrativa. Como é que se administra essa sociedade, né? Você pode ter, por exemplo, sociedades onde isso é feito através do Estado e outras onde o Estado não existe, mas os mecanismos administrativos estão presentes. É isso que eles falam, né? Você identifica as estruturas, você compreende a sociedade, né? Qual é a questão que a gente pode fazer para esse tipo de pensamento, né? Como se dá a relação indivíduo e estrutura? Há espaço para transformação? Não há espaço? Os indivíduos, na realidade, só reproduzem eternamente essa mesma estrutura? Não tem espaço para transformação? Né? Como é que fica isso? Então, esse conceito, essa forma de pensar o conceito nos deixa com essas questões, né? E o último grande momento o grande patamar, né, aqui de junção de pensadores é a cultura como praxis. O que é a praxis na realidade, né? A praxis é a mediação entre teoria e prática, né? O que esses caras que acreditam que na realidade a cultura é um conceito da praxis, né, estão querendo dizer pra gente, né? Cultura, de uma maneira geral, é tudo que dá sentido à ação dos sujeitos. Portanto, né, sentido, sentimento, está ligado à subjetividade. A praxis, de uma certa maneira, né, é a transformação dessa subjetividade num objeto que você possa tentar entender, né? Então, os sujeitos agem dentro da sociedade e eles estão sempre dando sentido a essas ações dentro de determinados padrões de comportamento e etc, né? Então, é essa tensão entre teoria e prática, né? O sentido dado pelos sujeitos que cria aí o que eles estão chamando de cultura, né? Bom, qual que é a questão que se faz a esse conceito? Se o conceito estruturalista de cultura tem muita estrutura e pouco indivíduo, o conceito da praxis tem muito indivíduo e pouca estrutura, né? É como se eu tirasse do cenário as estruturas e colocasse só a ação dos indivíduos, né? Mas como é então que a gente mantém essa sociedade funcionando, né? Não tem nada de fixo? É sempre individual? É sempre subjetivo? Essas são as questões que ficam, né? Bom, fechando aqui, sendo assim, na proposição de Bauman, a cultura é especificamente humana no sentido que só o homem produz essa cultura, né, como espécie. É capaz de desafiar a sua realidade e produzir novos significados para a sua vida, seja no plano individual ou no coletivo. Somente o homem tem a liberdade de criar. Ou seja, né, eu coloquei a frase aqui para a gente pensar, porque na realidade o que acontece? Ainda que você tenha mais simpatia por um conceito ou por outro, né? A gente tem que lembrar que cultura vai ser uma produção humana. São só as comunidades, as sociedades humanas que produzirão cultura como nós pensamos, tá? Para finalizar, só recordar o que a gente viu na aula de hoje, né? Primeiro,
polissemia nas ciências sociais ou nas ciências humanas, né? O conceito vai estar sempre ligado à historicidade, ao ambiente ou à mediação, que é a possibilidade de ser usada em outros espaços, né? E a cultura aí como um conceito polissêmico, tá? Eu deixo aqui para vocês algumas referências para vocês olharem e estudarem mais um pouquinho, tá? Espero que vocês tenham gostado.